Poucas pessoas sabem, mas o Brasil é um dos mais avançados no mundo em técnicas. Tá? A gente pode não ser em tecnologia, porque a gente tem uma dificuldade aqui nesse desenvolvimento. Mas os médicos aqui são muito bons, os profissionais aqui são bons. E a gente desenvolve técnicas para o mundo. E lá a gente conseguiu visualizar essas técnicas. Mas também vi lá tecnologias que fazem o lifting facial, ou seja, levanta o rosto sem sentir dor também. E aí Por favor, você traga. E aí eu estou trazendo para cá em breve, tá? Isso daí, logo já chega para cá, já estou trazendo para cá. Ótimo. E vai ser muito bom, tá? Pessoal, meu nome é Bárbara Alvarez, eu sou consultora financeira e empresarial. Estamos aqui no nosso 11º episódio do Transforma Cash, que é o podcast que fala da jornada do empresário, de onde ele era, para onde ele chegou, com todas as dores e as delícias que ele passou ali. Porque a gente sempre acha que a grama do vizinho é mais verde, mas a gente sabe que não é, né, gente? E eu tô aqui com a honra, eu dou a honra aqui de estar falando com esse meu amigo, né? Inclusive é o meu médico, né? O meu doutor ali, o meu dermato, que é o doutor Lucas Cantão, especialista em medicina estética, formado em São Paulo. Que honra e que privilégio ter você aqui, Lucas. A honra é minha, eu que tenho o prazer de estar aqui. Um lugar maravilhoso, muito obrigado pelo convite. Foi uma honra e, obviamente, a gente não pode falar, né? Começar esse bate-papo sem entender qual foi o momento que você decidiu nessa carreira que a medicina, querendo ou não, traz várias especialidades, né, Lucas? Como que começou ali essa sua paixão pela medicina estética? Então, quando eu percebi para que caminho que a sociedade está se mudando, né? Que é um caminho de muita vaidade, a gente entende que temos que ter boas pessoas para ajudar com que essa vaidade seja conduzida de uma boa maneira. Né? Então, até hoje eu tenho um medo de como a vaidade vai tomando conta das pessoas e não o profissional tomando conta da vaidade do paciente. Então, quando eu comecei naquela época, eu pensava em ajudar as pessoas. E, assim, a medicina é um empreendimento. Fazer consultório é um empreendimento, apesar de que as pessoas não veem assim. Né? A gente vê a medicina como um sacerdócio, como se doar, Exato. Mas não como uma empresa. Quando, na verdade, o consultório é um empreendimento e dentro do empreendimento a gente pode escalar e ajudar cada vez mais pessoas. Então, a intenção é essa. É, com o tempo, poder ajudar cada vez mais pessoas a melhorarem a sua autoestima sem essa loucura da vaidade tomar conta dela. E sim a gente tomar conta da vaidade das pessoas para que a gente consiga conduzir da melhor maneira. E dentro dessa sua estrutura que você falou muito sobre empreendedorismo, você se viu ali, qual foi o momento que você falou, não, eu vou ter o meu consultório, eu vou ter o meu local ali? Foi logo no início, quando você entrou na medicina, você falou, não, é isso que eu quero fazer, ou não, foi só depois, numa especialização? Como que foi isso tudo? Na verdade, a medicina é o primeiro passo, né? Uhum. Então, quando eu era criança, eu queria ser músico, cantor, não tinha nada a ver. Mas eu escolhi a medicina e você, desculpa agora, eu quero saber curiosidade, galera. Você cantou em algum momento da vida? Eu canto. Que Tô isso? um pouco afastado, mas eu canto. Eu já cantei para umas 500 no máximo, não foi coisa muito grande. Que ótimo! E, bom, aí eu fui para medicina e eu tive que largar esse caminho. Eu tive que estudar, né, para fazer uma faculdade. E depois da faculdade, eu resolvi seguir esse caminho, por essa razão que eu falei, e o consultório é o único caminho para isso, né? Quando a gente segue a estética, é o consultório que tem que ser seguido. Acontece que antes disso eu fiquei 4 anos no SAMU, né? E eu sou uma pessoa que ama isso daí, a emergência. É lá que eu consegui sentir o sacerdócio da medicina, que é me doar e sentir que eu tô próximo de alguém, consigo ajudar alguém. Só que depois, quando a gente vai pro rumo da estética, é uma coisa diferente, é uma coisa mais luxuosa, mais do cuidado, da autoestima, é isso.
E hoje, né, nesses primeiros passos ali, quando você se deu, quais foram os primeiros passos ali que você pode compartilhar com a galera com relação ao seu primeiro negócio? Esse é o seu, hoje, o local onde você está é o seu primeiro ou não? Você começou em algum outro lugar? Você começou trabalhando com alguém? Como que foi essa jornada? Na verdade, a minha irmã, que é meu braço direito, esquerdo, minha perna, tudo. Maravilhosa, inclusive. Um beijo pra Fer. Um beijo, Fer. Ela trabalhava com outro dermatologista, né? E aí eu vi ela trabalhando ali com ele e eu falei, eu vou começar e vai ser com ela. Só que eu tinha que tirar ela dele. E aí eu tirei, trouxe ela pra mim e a gente começou a trabalhar juntos ali. Então a gente juntou a medicina, que sou eu, a técnica, com aquela pessoa que ia trabalhar com as vendas, com o fechamento. Então a gente começou ali. Mas pra gente começar, a gente tinha que entender a dor do mercado, o que o mercado estava precisando, o que a dermatologia estava, os pacientes sentindo falta. Então, eu fui para São Paulo, fui buscar entender qual era a dor e que dor era essa. É um homem que aguenta levar uma porrada, mas não aguenta levar uma agulhada. Né? O homem tem muito medo de agulha, mais do que mulheres. Apesar de que tem mulheres, né, Bárbara? Que não aguenta levar uma agulhada. Gente, eu tenho um pavor, coitado. Quando eu cheguei, eu falei pra ele, né? Falei, olha, doutor, então, eu tenho alguns problemas aqui. Eu tenho um pavor de agulha. Ele achou que não era muito. Eu pensei que era um medinho, né? Eu choro pavor real, mesmo. gente. É pavor, é medo, é fora do normal. Não, a gente sabe que aquilo ali é bom, que não é algo que vai doer tanto, mas é uma coisa que foge da nossa... da nossa segurança. Querendo ou não, a lógica é essa, né? O homem aguenta levar porrada, mas não aguenta uma agulhada. A porrada muitas vezes dói muito mais, né? Só que o homem, ele não sente tanto. Então isso é muito psicológico. Eu sei porque tenho medo de agulha também. Eu gosto de furar as pessoas lá no procedimento. A gente tem a tranquilidade de fazer, mas para receber, o médico geralmente é o mais medroso também. Tá? Não sabia isso dessa. É verdade. Os médicos, eles não gostam muito de agulha, tá? Mas então, o que eu fui atrás de perceber? Primeiro, entender essa dor do mercado. E a dor, primeiro, o homem não gosta de sentir dor de agulhada. Ele foge do consultório. Então, se eu sou homem e quero que tenham muitos homens, e hoje no consultório, né? E hoje no consultório 50% do meu público é homem, eu tenho que ter um aparelho, um procedimento que não tenha agulhas, que não tenha dor. E aí a gente trouxe o Mesoject Gun, que ele injeta medicamentos sem furar. Gente, já vamos agendar a minha consulta depois. Inclusive, um abraço aí pro Gustavo Manteiga, CEO da Toscane Brasil, que a gente fez uma amizade em São Paulo. Gente, eu já quero, porque muito bom. Eu tô precisando, porque eu chorei horrores na última. Chorei horror. Mas olha, uma coisa eu quero falar, é que a gente não vê a humanização, principalmente nessa área, né? As pessoas falam assim, não vai doer nada. E assim, mentem, né? Uhum. E a gente sabe que dói, você foi muito claro. Eu já sabia, porque eu já tinha passado, mas você teve um cuidado e um carinho muito grande, que isso é muito difícil hoje em dia, porque às vezes você pega aquela pessoa ali, aquele doutor que, nossa, eu tô com tempo, eu tô atrasado, você tá me atrapalhando aqui, e hoje esse cuidado, isso aqui é um feedback pra você. Obrigado. Como paciente ali, todo o seu cuidado, todo o seu carinho, a sua paciência, esperou, deu ali um negocinho pra me acalmar, né, um remedinho, um comprimidinho que não adiantou nada pra mim. Ele ficava passado, ele falou, você não tá com sono, você não tá querendo dormir, e não, realmente ele viu ali, então foi todo um cuidado, então muito obrigada, né, não é à toa que você tem, hoje um dermato extremamente renomado, tanto é que quando eu coloquei, falei para as pessoas que você estaria aqui, foi uma chuva de pessoas ali falando muito bem do seu trabalho, então a gente sabe que esse diferencial, então esse aparelho agora pode fazer qualquer coisa, para que ele é? Agora eu fiquei curiosa. Esse equipamento, destrinchando mais sobre ele, né? Ele é um equipamento que consegue fazer quase um botox. Então, a gente consegue fazer procedimentos ali que vão tirar suas rugas a longo prazo. A gente faz num mês, daqui 2 meses faz de novo. E vai rejuvenescendo seu rosto. Ele é tipo um ultrassom? Desculpa a ignorância. Não. Se for explicar bem de forma esmiuçada, é como se uma eletricidade que você não sente, né? Como o nosso corpo... O coração tem o eletrocardiograma, o cérebro, eletroencefalograma, o músculo, eletroneuromiografia. Então, a gente tem eletricidade no corpo inteiro. Quando a gente coloca um canal elétrico que a gente não sente o choque, mas consegue fazer com que as células abram canais
para receber medicações, a gente deixa um canal aberto por eletricidade e injeta a medicação na célula. E eu costumo falar que a tecnologia, a gente tem que ser ateu da tecnologia até entender, pelo menos eu que sou da área, né? Eu tenho que ser descrente mesmo. E aí eu fui ateu dessa tecnologia, eu não acreditei. Eu falei, não, como que vai injetar medicamento na pele sem furar? Isso daí não tem lógica. Eu ainda tô passada ainda com essa... Isso não tem lógica. E aí eu fui estudar, eu vi que realmente, quando se coloca numa pele e olha no microscópio, tá lá a medicação, a tinta que colocou para injetar vai até embaixo da pele. E isso daí atinge, por exemplo, região do folículo capilar, né? Que faz com que cresça cabelo. Então, se a gente pensa em fazer o cabelo crescer, a gente tem que tomar medicamentos, tem que se alimentar... aquele capacete, né? Aquele capacete vermelhinho. Infravermelho. Tem que se alimentar muito bem, mas também tem que adubar, como uma planta. Então, se a gente pensa no cabelo de forma lúdica, como uma planta, a gente entende que a planta precisa de adubo. A mesma coisa o nosso cabelo. E aí, a gente vê que o tratamento geralmente é dolorido, com agulhas, com microagulhamento, dói o couro cabeludo. Mas a gente injeta sem furar agora. Então, esse é o diferente que a gente conseguiu perceber. E isso você comentou que ele pode ser feito como se fosse um botox, mas e aquela parte de subir o rosto aqui, que eu não sei como é que é do hialurônico? Esse também consegue fazer para doer menos? Infelizmente, esse daí não tem jeito. Esse daí a dor vem, seja com o Ultraformer, né, que é conhecido, ou com preenchimento com ácido hialurônico. A gente consegue amenizar isso com anestesia. Mas, inclusive, agora... Há 2 semanas eu fui num congresso, o maior congresso de medicina estética da América Latina. Eu vi, ficou ótimo, inclusive, adorei, acompanhei todos os dias lá. Muito legal. A MWC, o nome, é a maior da América Latina. E pessoas sabem, mas o Brasil é um dos mais avançados no mundo em técnicas. Tá? A gente pode não ser em tecnologia, porque a gente tem uma dificuldade aqui nesse desenvolvimento. Mas os médicos aqui são muito bons, os profissionais aqui são bons. E a gente desenvolve técnicas para o mundo. E lá a gente conseguiu visualizar essas técnicas. Mas também vi lá tecnologias que fazem o lifting facial, ou seja, levanta o rosto sem sentir dor também. E aí Por favor, você traga E aí eu estou trazendo para cá em breve, tá? Isso daí, logo já chega para cá, eu já estou trazendo para cá. Ótimo. E vai ser muito bom, tá? Mas no mais é ácido hialurônico, é bioestimulador, é isso que a gente usa para levantar o rosto. E dentro dessas peculiaridades, né, que você fala sobre essas tendências novas, tem alguma, né, além dessa do Ultraformer, que a gente sabe que está muito em alta, tem alguma que você fale assim, não, essa daqui é a melhor atualmente? Seria esse do Mesoject? Ou Mesoject? Eu falei certo agora? Não sei. Falei? Mesoject. Mesoject. Ou Ultraformer. Tem alguma que você fala assim, não, essa daqui, sem dúvidas, é a melhor tecnologia para retração de pele, para... subir aqui, né? Essa parte do rosto. Em primeiro lugar, eu não tenho nenhum conflito de interesse, eu não tenho nenhum patrocínio de nenhuma empresa, mas eu percebo que para levantar o rosto não é só uma coisa, né? Não é só um produto, um procedimento. São vários. São vários, é um conglomerado de procedimentos. Por quê? O que acontece com o nosso rosto, com a pele de qualquer lugar do corpo, na verdade? Quando a gente envelhece, a pele afina. Quando é criança, a pele é como se fosse um papel de qualidade que você dobra e não faz vinco. Então a criança pode ficar o ano inteiro contraindo ali a glabela, não vai fazer ruga. Mas faça isso numa senhora ou num papiro egípcio e dobra aquele papel. Ele quebra. A mesma coisa a pele de uma senhora. Então, quando a gente afina essa pele, a gente tem que engrossar. Engrossou a pele, tem que usar tecnologia para levantar. Se tiver faltando estrutura, como às vezes a gordura é consumida, você emagrece, perde músculo quando envelhece, tem que repor com ácido hialurônico. Então, são várias coisas que a gente faz para a mesma finalidade. Nossa. Entendeu? Então, se fosse para escolher um procedimento para fazer pro resto da vida, seria o bioestimulador de colágeno, que é o que você fez. Você ia falar Botox. Não. Eu jurava que você ia falar Botox. Não, porque o Botox é muito restrito, né? O bioestimulador você pode fazer no corpo inteiro, se você quiser. Você pode fazer nas mãos, né? A mão, tem senhoras que tem pavor de mostrar a mão porque fica enrugada, fica com manchas, né? Então o bioestimulador vem engrossando a pele e trazendo o vício de uma pele de criança. Se a gente pode fazer no corpo inteiro, esse é o melhor procedimento a ser feito. Mas com o tempo a gente vai transformando isso em tecnologias, né?
Só que qual o problema da tecnologia? É ser uma inovação que lança todo ano uma inovação nova, né? Novas inovações, essa redundância. E a gente tem que frear um pouco. Porque se a medicina acompanhar as inovações, a gente acelera o processo. Quando na medicina, a gente tem que se embasar muito bem na ciência. E se a gente se embasa, se a gente se sustenta na ciência para ir escalonando os tratamentos, a gente tem que ir muito mais devagar. Né? Teve toda essa polêmica das vacinas, que foi muito rápido para fazer, as pessoas não acreditaram, não teve teste. Na verdade, essa lógica a gente puxa ela para qualquer área que a gente for trabalhar. A gente traz novidades, mas a gente estuda essas novidades para ter a certeza de que aquilo funciona. Então, eu fui para esse congresso em São Paulo, essas tecnologias que eu te falei são maravilhosas. Só que desde lá eu estou estudando e vendo qual é a melhor e qual funciona de verdade para trazer para cá. É porque não adianta nada. Ela só não sente dor e alguma coisa, né? Tanto é que você ficou incrédulo. Adianta nada eu comprar aquilo ali, a pessoa não sentir dor, mas não ter resultados, né? Porque a gente não paga barato, não é um procedimento barato. Então a gente tem essa preocupação. Que bom. Fico feliz, estou aguardando depois. A gente vai conversando. Outra coisa, entrando nessa área do empreendedor, né? Principalmente quem está nos assistindo, que é da sua área ou que está tentando, começando a medicina ali, só que ele se depara com grandes desafios, né? No início da jornada dele. Existe algum desafio que você teve ou no início ou agora que você quer, assim, explanar para as pessoas referente a essa parte da sua jornada empreendedora, ou que você pode dizer assim, olha, um conselho, não faça tal coisa, ou dar uma dica aí para as pessoas que estão querendo entrar nessa área? Acho que o maior desafio é entender mesmo o que os nossos pacientes buscam lá fora que podem encontrar aqui, né? Dentro da minha área é isso, porque a gente vê muitos pacientes buscando em São Paulo, em alguns lugares fora de Cuiabá, em Barretos, não sei, sabe? Buscando o melhor. Sim. Então, o que é o melhor dentro da minha área que eu consigo trazer para cá e desenvolver da melhor maneira? Acho que é aí que está o principal desafio. Porque ter um diferencial, né, é ser diferente. É, na verdade, você buscar ser o melhor, mas com alguma coisinha diferente ali que vai trazer esses pacientes que buscam o diferente, buscam o melhor em você. Perfeito. E teve alguma coisa, algum processo difícil que você passou, assim, que você fala, nossa, se eu tivesse algum mentor, alguma pessoa ali para poder me ajudar, ou não? Na verdade, desde o começo eu contei com mentores, né? Sempre. Então, eu acho que é uma das coisas que a gente tem que fazer para dar certo, é ter a humildade de saber que a gente não sabe tudo. Até mesmo o maior dos maiores, ele tem alguém que ele busca aprender. Todo mentor tem um mentor, né? Isso, nem que o seu mentor seja a Bíblia, mas que tem que ter humildade de saber que a gente precisa aprender para começar. Então, eu comecei com uma mentoria, e essa mentoria eu fui tentando me entender, porque às vezes o nosso maior obstáculo somos nós mesmos, né? Às vezes a gente que não encontrou a veia certa para trabalhar, né? Às vezes nem se encontrou ainda, ou não né? se Porque encontrou... a medicina tem tantas áreas, Exatamente, né? Mas de qualquer modo, tendo se encontrado ou não, que eu não acredito muito nisso, eu acredito que a gente escolhe a profissão e executa ela com amor. Concordo. Então, se a gente fala, olha, eu nasci para isso, eu não sei. Se tudo der errado na vida e resolver fazer outra coisa, que seja um empacotador de mercado, mas com amor. Sim. Porque se você executa aquilo lá com seu coração, você vai ser o melhor. Verdade. E você vai ser visto, e vai ser lembrado, e vai despontar. Então, é executar o que você escolher, qualquer coisa, Sim. com amor. Porque se você não colocar amor ali, você nunca vai estar satisfeito com a profissão. Sim. Isso é lindo de ver, porque às vezes a gente acha que é brincadeira, né? Ou é aquele papo de coach e não é. E dentro dessa estrutura, né, do empresário, o que você descreveria ali, um mindset necessário para ele ser um empreendedor de sucesso? Porque querendo ou não, não basta você ser só muito bom no que você faz. Você tem que ter a via empreendedora. O que você poderia dizer? Qual é esse mindset, esse diferencial? Eu acho que o mindset do empreendedor, em primeiro lugar, a necessidade faz o sapo pular.
né? Então, se a gente precisa daquilo, a gente vai executar aquilo, tem que fazer, né? Mas eu já volto nesse ponto, tá? Em primeiro lugar, eu acho que a vocação, ela tem que estar dentro de quem está na medicina. É a vontade de servir, é a vontade de fazer aquele sacerdócio, nem que seja uma vez por mês, uma vez por semana, você realmente querer ajudar as pessoas. Porque o que tem na medicina, na saúde ou em qualquer lugar são pessoas que não ligam para pessoas de verdade. Sim, concordo. Então, em primeiro lugar, é a vocação de querer realmente ajudar. Isso não é só na medicina. É no seu trabalho, você quer ajudar a empresa porque você ajuda e é uma via de mão dupla, todos crescem. Exato, né? O sucesso Mas, dele é o meu sucesso. Exatamente. Né? Então, em segundo lugar, eu acho que o mindset é a persistência. Não pode ser, você não pode desistir no primeiro passo, no segundo passo, porque em toda a trajetória vão ter percalços. Isso. Então, tem que persistir naquilo que a gente está trabalhando. E em terceiro lugar, é sempre olhar para frente, para o lado, para o outro, para tentar entender para onde que o mercado está indo. Se a gente está vendo que o mercado está indo para esquerda e o certo, na verdade, é ir para a direita, a gente tem que estar atento para isso, entendeu? Então, é mais ou menos isso. Sobre a necessidade de fazer o sapo pular, é esse o mindset, na verdade. Quando a gente pega uma pessoa e joga ela no sentido figurado, né? No fogo, na necessidade de fazer alguma coisa, senão ela vai pro buraco, ali acorda alguma coisa nela ali. E ela começa a desenvolver e a trabalhar. Então, eu não acredito que as pessoas são engessadas. É impossível fulano ser empresário, é impossível fulano ser empreendedor ou fazer alguma coisa diferente. É impossível. Não é. É a necessidade. Ele tem que enxergar essa necessidade dentro dele. E se ele não enxergar, ele não vai desenvolver. Nossa, que interessante. Deu uma aula aqui, né, gente? Dentro dessas estratégias e processos que você mesmo acabou de citar alguns, que você, alguns eu tenho certeza que você já implementou e ainda deve implementar dentro do teu negócio. Quais foram, assim, que você pode dizer que foram os principais para que você tivesse alcançado o sucesso hoje? A melhor estratégia, eu acho que é tentar ser diferente do que todo mundo é igual, né? E tentar executar esse diferente da melhor maneira que você puder, entendeu? Então, você ser o melhor naquilo que você faz, mas você ter a essência ser um pouco diferente. E esse diferente, você usar da estratégia para esse diferente ser o que acolhe o paciente, né? Ou o seu cliente. Então, o que eu ia falar é que eu fui num congresso, né? E um palestrante falou, olha, o cafezinho com Nutella já tá batido, nada contra o cafezinho com Nutella, tem que servir. Só que tem que ter alguma coisa a mais, né? Tem que ter alguma coisa a mais. E essa coisa a mais não precisa ser muito trabalhada ou pouco trabalhada. Eu acho que tem que sair de você. O acolhimento, é a maneira que seus profissionais, seus colaboradores são treinados para receber os seus clientes todos da mesma maneira. É muito específico isso. Cada um tem que trabalhar o seu. Tem que ter o atendimento humanizado, né? Tem. Que é tão absurdo a gente falar algo que é para ser evidente, mas ele tem que existir. E, infelizmente, o que mais tem são pessoas ali, aquele da carnificina, né? É aquele médico ali que não tá nem aí, que ele trata ali. Eu passei por vários, inclusive, a gente já sentou e conversamos sobre isso quando eu fui, porque gerou um mecanismo ali de defesa nosso de desespero. Gera um bloqueio, né? Acaba que você acha que todo mundo vai te tratar daquele jeito. E não, aí vem um profissional e mostra pra você que, olha, não é assim, pode ter um cuidado, pode ficar tranquila, vai doer, vai, mas eu vou estar aqui. Então, esse diferencial faz toda... Para nós médicos, né? O procedimento, o nascimento, a morte, a gente encara isso de uma maneira um pouco diferente. Mais fria, você pode dizer, ou não? Eu acho que nunca vai ser frio, porque quando é com um parente nosso, a gente não encara da mesma maneira. Mas é que a gente tá vestindo uma carapuça ali de trabalho, né? E ali, trabalhando, a gente tem coisas a cumprir que a gente realmente se acostuma, tá? Mas... eu acho que a gente não pode passar isso para o nosso cliente, para o nosso paciente.
normalização daquele trabalho. O paciente, o cliente tem que se sentir especial em todo o atendimento. Sim. E se sentir acolhido, porque, querendo ou não, um procedimento estético dói. Sim. Tem um pós, é doloroso. Então, se o cliente não se sente acolhido, a gente já pecou aí. Sim. Primeiro erro é aí. Não, perfeito. E como que você equilibra dentro, principalmente da sua área, né? Que eu acho que é uma das que mais tem inovação. Não, posso até estar equivocada aqui, mas eu vejo que hoje em dia é a área que a gente tem mais inovação e dentro do seu negócio, que você sabe que vamos dizer assim, o arroz com feijão é feito e você sabe que é bem feito aquilo ali, mas como que você equilibra a parte da inovação com essa estabilidade e constância dentro do teu negócio, para você não sair ali do que realmente você sabe que dá certo, igual Botox assim, tem que ser feito dessa forma. Como que você consegue tratar essa estrutura de equilíbrio? Na medicina é um pouco mais fácil de equilibrar isso, porque se a gente quiser trazer muito avanço tecnológico, a gente pode se perder. Porque o avanço ele tem que ser muito sedimentado, é o que eu falei agora há pouco. A gente tem que trazer aquilo que a gente tem certeza que funciona. Uhum. Então, com isso, a gente faz um progresso um pouco mais lento. Porque no mesmo momento que lançou o novo aparelho que faz isso, lançou o novo aparelho que faz aquilo. A gente vai estudar, é esse ou aquele que funciona melhor? E vamos trazer o melhor. Então, muitas vezes precisa de tempo para entender qual é o avanço que mais funciona. E aí isso daí freia esse desenvolvimento. Então, acho que é aí que está na minha área. É ir devagar. Porque o arroz com feijão, o Botox funciona. Uhum. Mas o desenvolvimento acontece a todo momento, é muito rápido. Os coreanos, eles desenvolvem muito rápido a tecnologia. Uhum. E aí a gente tem que dar uma segurada para poder entender se aquilo funciona mesmo e a gente vai trazendo devagarzinho uma tecnologia ou outra. Como, por exemplo, agora a gente conseguiu trazer um equipamento de luz pulsada que é o único que consegue entregar uma energia plana. Agora, o que é energia plana? A gente teve que estudar como que é a energia dos outros para saber por que essa é melhor. Mas esse aparelho não é o mais novo, ele é o melhor. Olha. E é isso que a gente tem que entender. Às vezes o avanço, ele não é necessariamente melhor. O avanço, ele entrega uma tecnologia que tem que ser estudada e a gente tem que ter paciência. E vamos falar um pouquinho dessas tecnologias, porque tiveram várias perguntas, né? Porque quando eu anunciei ele, tiveram várias perguntas. Me conta, eu vou passar aqui, porque foram várias e muito específicas, eu vou falar sobre a tecnologia e aí você me passa um pouco sobre a estrutura dela, como você utiliza ela dentro da sua área, enfim. Por exemplo, a mais perigosa hoje em dia, que o pessoal tem falado muito, né? Que tá bem em voga, o PMMA. O que você tem para falar sobre ele hoje? Que ele é usado, né, principalmente aqui, glúteo, entre outras áreas, para fazer principalmente o tórax ali dos homens e tal. O que você tem para dizer sobre essa tecnologia? Eu acredito que um corpo em constante mudança não aceita um produto permanente, tá? Pelo menos a maioria dos produtos permanentes. O que acontece? Se a gente encapsular uma prótese de silicone, você corta e tira. E sem mutilação nenhuma, sem nenhum problema. Mas se um dia o PMMA, ou polimetilmetacrilato, acrílico, der algum problema, são microesferas de produto. E a gente tem que fazer vários cortes. Não vou falar que mutila, tá? Mas são vários cortes e perfurações maior, e né? deformidades que podem acontecer naquela região que tem que ser corrigidas depois para remover um produto que deu errado. Então, por exemplo, nem a prótese de quadril, prótese de joelho não é para sempre. 10 em 10 anos, os ortopedistas têm que trocar. Sim. Né? Então, a gente não aceita um produto para sempre num corpo que está sempre mudando. A minha opinião é contrária. Entendi. E hialurônico, o que você pode falar sobre ele? Como você já disse ali, ele é um dos principais, mas o que você pode dizer ainda mais sobre essa tecnologia ali do ácido hialurônico? O ácido hialurônico, em primeiro lugar, nós temos no nosso corpo ácido hialurônico. Tá? Olha, essa eu não sabia. Porque eu já vi, inclusive, nas farmácias, assim, aquelas cápsulazinhas, né, pra gente tomar. Eu achei que aquilo ali era só pra vender. Não, é pra vender. É verdade? Não funciona. Ai, ótimo, tá? Gente. Aí, ó, já fica a dica pra vocês. A gente tem que pensar... Primeiro eu vou responder isso, depois do ácido hialurônico, né? A gente tem que pensar que
quando a gente toma um colágeno, um ácido hialurônico, o nosso corpo ele pega aquela molécula que é grande do arroz, que tem um carboidrato, e transforma em várias pequenininhas. Se for o colágeno, transforma em vários aminoácidos, e esses vários aminoácidos podem se reconfigurar e virar qualquer proteína. Lá no sangue ele não entra a proteína da carne inteira, ela vira aminoácido. Sim. E aí se transforma em qualquer proteína que a gente precise. A partir dos 25, 30 anos, as proteínas são do coração, pulmão, do rim, cérebro, músculo. E aí o colágeno vai ficando para trás. Por isso que o rosto cai. É uma programação nossa. Assim como um computador é programado para algum aplicativo, nosso corpo é programado para envelhecer. Então a gente vai tendo perda de colágeno no decorrer da vida e a gente tem que repor, mas não pela alimentação. A alimentação tem que ser rica em proteína, que a gente vai ter um substrato, vai ter como transformar aquela proteína em colágeno ou em qualquer coisa, seja pelo whey protein ou pela alimentação, tá? O Balu que me corrija, porque ele sabe que é isso mesmo. Ele estava aqui, mas é isso mesmo. É isso mesmo. Ele briga, inclusive, porque tem que bater aquela quantidade de proteína, senão não vai ter resultado. Por isso que quando a gente faz um bioestimulador de colágeno, não é que ele tem colágeno ali, mas ele é um bioestimulador ele vai estimular aquela célula, para que o colágeno seja produzido ali. Nossa. Então, o rosto cola, levanta por conta do bioestímulo do colágeno naquela região, tá? E aí, se o paciente não estiver se alimentando bem ou não tiver uma boa nutrição, não adianta, porque precisa ter o substrato, a proteína, sabe? Para poder produzir o colágeno ali. Então, a nutrição tem que estar muito balanceada também. Então, se a gente quer ter uma pele bacana, inclusive, uma das dores, né, que foi aqui uma das perguntas com relação à celulite, que tem feito, né, algumas daqueles procedimentos novos ali, colocando inclusive hialurônico, né, para melhorar aquela estrutura. O que você acha disso? É realmente isso? Acontece? Dá certo? Não dá? As celulites, elas são fibroses, né? E essas fibroses, elas ficam nas células de gordura, isso daí é comum. Ali é uma inflamação que a gente pode cortar de forma não cirúrgica no consultório aquela fibrinha. Então a gente corta aquela fibrose e consegue ali, aonde foi cortado, colocar o ácido hialurônico para que não volte a ter fibrose. Porque vamos pensar que a cicatrização acontece e se você pegar numa cicatriz, a cicatriz é durinha. Para que não haja uma nova fibrose, onde eu cortei a celulite, a gente coloca o ácido hialurônico para prevenir uma nova celulite no mesmo lugar e a gente trata a celulite dessa maneira. Além disso, a gente consegue usar o bioestimulador para engrossar aquela pele novamente, que a pele de criança ou de adolescente, de um jovem, é grossa em relação ao do idoso. Sim. A gente engrossa aquela pele para não ficar uma celulite tão fácil e aparente, fácil de aparecer. Que é por isso que ela aparece, né? Porque ela fica ali na parte da derme, né? Porque fica abaixo da derme, né? A gente tem a epiderme, na derme a gente tem a raiz do pelo, raiz de glândulas, vasos sanguíneos e o colágeno. Embaixo da derme é gordura, depois músculo. E a celulite fica na parte da gordura. Se a derme que está em cima dele estiver muito fina, a gente consegue ver a celulite com muita facilidade. Então é aí que entra o bioestimulador, para engrossar a pele e fazer com que a celulite não seja tão aparente. Cara, que interessante. Então faz parte do tratamento também. Não sabia dessa. Outra que perguntaram aqui, referente ao Botox. Porque muitas das vezes, falaram aqui, inclusive, que o Botox ele é ingrato. Que se a gente não faz, né, o Botox, ele tem um tempo ali, que ele dura em torno de 4 a 6 meses, você pode me corrigir se eu estiver equivocada. Certo. Mas dentro dessa quantidade de tempo, se você parou anos ali, você fez uma vez e depois não fez mais, você não consegue ter igual a academia. Parei 2 meses ali, é como se eu tivesse perdido aquele músculo. É real ou isso aí é só para que as pessoas possam ficar fazendo o tempo todo ou tem alguma coisa correlacionada aí internamente? Na verdade, tem 2 coisas aí, né? O Botox, ele funciona paralisando o músculo. Então, vamos pensar como uma pessoa que está na academia e parou. Você começou a malhar, e mesma coisa são os músculos da face, você está malhando os músculos da face e aquele músculo cresce e de repente você colocou um Botox ou você parou a academia e aquele músculo vai atrofiar, vai diminuir. E com isso, aquelas rugas ficam menos aparentes porque a musculatura está menor.
Se você faz o Botox de forma recorrente, de 4 em 4 meses, de 6 em 6 meses, você consegue manter aquela musculatura ali sem movimento. É a mesma coisa que parar de fazer academia. Você diminui aquela musculatura da face, entendeu? Só que, aí vamos lá. Então, a gente tem que ter uma recorrência do uso do Botox, da toxina botulínica, para manter sem rugas. Se você ficar um tempo sem fazer, a musculatura da face volta a ter força. Entendi. E aí você tem mais dificuldade de tirar aquela ruga. Então, pessoas que têm muita força muscular no rosto têm que fazer os primeiros Botox, as primeiras toxinas botulínicas, com mais frequência. E aí depois vai diminuindo o tempo, porque o músculo vai enfraquecendo. Mas... Então, é verdade que existe esse Botox preventivo ou é só para inglês ver? Não, existe, tá? Entendi. Porque quando a gente usa uma musculatura a vida inteira da face e nada segura aquilo, a nossa anatomia da face vai mudando, né? Tem gente que nasce novinha ali com um rosto fino, vai aumentando, e principalmente quem usa anabolizantes, né? Você percebe que o rosto fica mais quadrado. E a musculatura aqui fica forte também, fica sisudo, né? É diferente. Mas tem uma coisa sobre o Botox. Quando a gente faz a toxina, é como se ela isolasse ali a comunicação entre a ponta do neurônio, que está em cada músculo, tem a pontinha de um neurônio, que é um nervo. Né? É como se ele isolasse a comunicação do nervinho com o músculo. E aí aquela ponta de nervinho, ponta de neurônio, o axônio, ele para de funcionar. E o tempo de duração do Botox é o tempo que o corpo leva para criar um novo braço de axônio, de neurônio. Então, se seu corpo tem um metabolismo muito acelerado, você malha, você usa os anabolizantes, e aí seu corpo ele tem uma facilidade, é mais rápido para criar aquele braço de axônio, e o Botox ele sai mais rápido. Entendeu? Então, na verdade, o nosso corpo... que a gente que treina muito, né? Quem treina muito sempre perde o Botox de forma mais rápida, né? Aí costumam colocar algumas marcas ali que são para quem é esportista. Tem isso também? Na verdade, quem se exercita acaba durando menos mesmo. Por conta dessa produção, né? As toxinas, elas são muito parecidas, tá? As toxinas, elas são tipo A ou tipo B e não muda muito entre elas. Acontece que cada profissional vai ter mão para usar uma toxina específica. Se você tem mão para essa tecnologia, é igual às vezes você usa um aplicativo para anotar seus lembretes. Sim. É muito parecido isso com toxina botulínica. Sabendo usar, você consegue usar todas da mesma maneira, tá? E uma coisa que, isso agora, voltando aqui para a estrutura de empreendedor, quais são, assim, você pode dizer para as pessoas que estão querendo empreender, ou estão iniciando, quais são seus hábitos e as rotinas que você considera fundamentais para o seu sucesso como empreendedor hoje? Eu acho que, em primeiro lugar, como eu falei, são os mentores, né? Acho que é a rotina de ter sempre alguém por perto que possa te auxiliar. Então, desde o começo, eu tive quem me instruísse, e em cada passo da sua vida vai ter alguém que pode te ajudar. Pode ser que no começo você olhe para aquela pessoa do seu começo e veja, nossa, mas eu já passei aquilo, aquela fase. Né? Ela te ajudou naquele momento que te coube, mas agora não é mais. Entendeu? Então, é ter sempre a humildade de pesquisar. A gente tem acesso hoje à rede mundial de internets, né? Sim. E a gente consegue ler livros, consegue ver podcasts aqui, consegue ver vários conteúdos. A gente tem na palma da nossa mão o acesso à educação. Então, o hábito é de aprender a todo momento e entender o seu negócio para evoluir. Então, isso aí seria a humildade, né? Que muitas das vezes a gente, querendo ou não, se acha muito, né? Ah, cheguei num patamar, eu acho que eu não preciso aprender mais. E pelo contrário, ainda mais, né? Você falando aí de vários congressos que você tem vindo, mesmo já sabendo fazer o arroz com feijão, você tá sempre se especializando. É interessante estar perto de pessoas que você considera que pode não ser maior que você, tá? Você não considerar a pessoa maior, mas que ela tem em algum ponto alguma coisa que você possa aprender. É para você saber sempre que você não sabe tudo, né? E que você tá aprendendo com aquela pessoa aprende uma outra coisa com você, e ter sempre uma troca. Perfeito. E caminhando para o final, fico triste de falar isso agora, que infelizmente caminhando para o final a gente vai ter que falar, né, desse fim, mas eu queria saber, principalmente, Lucas,
qual mensagem que você pode falar para as pessoas ali de encorajamento ou uma reflexão, um conselho mesmo, seja para a pessoa que está na sua área ou seja para o empreendedor ali que está começando agora em outras áreas? Que você fala assim, nossa, isso aqui é um conselho que eu precisava passar. Acho que um conselho principal que eu posso dar é que quem estiver começando ou em qualquer momento da caminhada, que faça com leveza. Não tente acelerar o processo demais, porque a moda, assim como na medicina estética, não queremos transformações, a gente quer horizontalidade de tratamento. Eu acho que numa empresa é interessante ter horizontalidade. Ou em qualquer negócio, no consultório, numa clínica ou numa consultoria, a gente ter horizontalidade para ir sedimentando em bases sólidas o seu crescimento. Perfeito. Gente, quero agradecer esse meu querido, que é maravilhoso estar aqui com ele, é tão gostoso. Se deixasse a gente conversa a vida toda, né? Inclusive, estávamos num papo absurdo aqui antes do podcast, aí a gente se deu conta do horário, mas uma forma de agradecer a sua vinda aqui, eu quero te dar um mimo aqui, para você poder compartilhar com uma pessoa que você considera muito especial. Obrigado. Para você fico muito compartilhar. Feliz. Eu espero aí que você possa ter esse momento ali de descanso e poder... eu falo que a gente, como empresário, é muito difícil a gente ter um momento, né, tranquilo ali nosso, que a gente só quer falar de business, né, o tempo todo pensando em trabalho, a gente meio que não desliga. Então, é uma forma aí de você ter um momento de relaxamento, de tranquilidade. Muito obrigado. Obrigado. E eu sei que você gosta. Gosto. Obrigado pelo vídeo. Isso, gente. Quero agradecer e falar para as pessoas que querem encontrar ou ser ali mais uma paciente sua. Onde que a gente fala com você? Qual o telefone, qual mídia social que a gente pode falar com o Dr. Lucas Cantão? O meu arroba no Instagram é @Dr. Lucas Cantão, @Dr. Lucas Cantão. O WhatsApp da clínica é 65992791028 e a gente está localizado na Rua das Camélias, número 665, no Jardim Cuiabá, na Casa Roma 9. Inclusive é lindo o consultório, gente, super indico. Modéstia à parte é minha cara. É lindo. Gente, obrigada mais uma vez, Lucas. Foi uma honra e um privilégio estar aqui com você. A honra foi minha. Muito obrigada. Obrigada, gente. E para você que gostou desse podcast, que quer aprender um pouco mais, peço que você curta para que o YouTube saiba que a gente está aqui mostrando esse tipo de conteúdo e ele possa levar para mais pessoas. E se você tem um amigo ou uma amiga que quer compartilhar esse conteúdo, clique em compartilhar e já se inscreve no nosso canal para você não perder mais nenhum episódio. Obrigada, pessoal. A gente se vê já já. Tchau, tchau.